pessoal, e aqui vamos nós então com a nossa aula de número 15, nossa 15ª aula, nosso 15º vídeo sobre o nosso tema criacionismo, fé e ciência. E hoje, agora, ou neste vídeo, nós vamos falar sobre a criação e a ecologia. Mas o que isso tem a ver? Tem bastante coisas para se pensar. Ainda tem muito que a gente aprender e prosseguir nesse tema que está sendo tão legal, né, gente? Realmente está sendo muito bom esse tempo aqui. E eu queria começar com você, como sempre, com o texto bíblico. Com a visão bíblica. Obrigado. E eu queria começar com você com a visão bíblica sobre essa ideia, né, de ecologia, a ideia de criação e ecologia, como é que a gente vai juntar essas duas coisas, né? A visão bíblica sobre a criação e o papel do ser humano é rica e complexa, oferecendo um quadro abrangente de nossa existência. Ao analisar os versículos a seguir, podemos compreender que, número 1, fomos criados à imagem de Deus, 2, com o propósito de espelhá-lo e 3, com a responsabilidade de cuidar da criação. E a gente avalia, ouve essas frases e a gente às vezes nem para pensar. Então nós vamos dar uma paradinha agora e vamos pensar sobre o que a gente acabou de ler. Dá uma olhadinha, olha só. Em primeiro lugar, nós fomos criados à imagem de Deus. Nós vamos ver isso nos versículos daqui a pouco. Ser criado à imagem de Deus vai implicar em uma série de cuidados para com a criação. Nós vamos ver isso. Nós temos um propósito na nossa criação. Apesar de que a gente aprende desde a EBD e aprende corretamente que o propósito da nossa criação ou da nossa vida é glorificar a Deus. Mas a grande pergunta é como nós glorificamos a Deus? É uma resposta que gera uma pergunta ainda maior, né? O propósito da nossa vida é glorificá-lo. Como? E nós vamos ver que o propósito, como glorificá-lo, está justamente aqui, ó, em espelhar Deus para com a sua criação. Interessante, né? Nós vamos ver isso em um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. E em terceiro lugar, com a responsabilidade de cuidar da criação. Nós não temos simplesmente o propósito de fazer, de ficar espelhando, não, nós vamos espelhar para a criação. Então nós vamos ver, a partir de agora, o que nós vamos ver nesta aula. Vamos dar uma conferida, próximo passo. Muito bem, gente. Agora, a seguir, nós veremos o seguinte. Revisões bíblicas sobre a questão da ecologia, da criação e da ecologia. Nós já vimos esses textos, já falamos sobre eles, já conversamos, mas agora com uma ênfase diferente nós vamos fazer. Então, é exatamente para lá que nós vamos, por isso que nós chamamos de revisões bíblicas. Vamos pensar um pouquinho sobre mordomia. Olha só que palavra legal. E ela veio aparecer justamente aqui dentro do nosso curso de criacionismo, gente. Vamos ver isso. O que a mordomia tem a ver com a sustentabilidade? Depois a gente vai refletir um pouquinho e vamos concluir, como vocês já sabem. Vamos lá então? Vamos dar uma olhada nesses textos que virão a seguir, são os versículos que agora a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo. Ok, pessoal, então agora nós vamos pensar sobre a criação e o papel do ser humano. Então, olha que coisa interessante. Primeira coisa é cuidar da criação. Veja que o Salmo 8, versículo 6 diz, ó, o fizeste pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e majestade. Lhe destes domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Veja, gente, o texto não está falando de Adão, o texto está falando de Jesus, né? De honra e de glória, majestade, né? Coroaste de glória. Né? Então, o que a gente vai aprender com isso aqui? Ó? Essa ideia é que toda a criação, olha só que interessante, ó,
domínio sobre as obras das tuas mãos. Ó. Lhe destes domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Olha só que coisa interessante. Tudo, toda a criação foi colocada sob os pés de Jesus. Então, logo, nós vamos entender que se toda a criação está submissa a Jesus Cristo, então Jesus Cristo não está aqui agora reinando. Então, nós podemos dizer que nós estamos cuidando da criação dele. Quando, na verdade, na Trindade, Jesus Cristo estava junto com o Pai e o Santo Espírito, fazendo o homem, lhe dando o poder para dominar e espelhar a divindade, né, Deus, para a criação, ele estava, na verdade, sendo chamado a representar a pessoa de Jesus Cristo para com sua criação. Que fantástico isso, não? Que mais? Espelhar a Deus, né? Lá de Gênesis 2,15. E o Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Lembra que a ideia de guardar é a ideia de proteger, né? A ideia de zelar, é a ideia de cuidar dele. Então, essa ideia de espelhar a Deus era não somente cuidar, mas legislar, reinar sobre a terra. Em que poder que o homem teria que fazer isso? Ele ia fazer isso no poder de Deus, quando Deus o toma como seu representante e o põe no jardim para zelar dele. Essa é a representação. De onde vem a representação? É essa. De onde vem a autoridade? Eu, o homem, reino em nome de Deus. Este é o plano original de Deus. Ok? E mais ainda. Criados à imagem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja pela terra. A ideia de ser criados à imagem de Deus. Então, a imagem nada mais é do que a atribuição das faces de Deus. Nós trazemos os atributos de Deus em nós por causa da forma como nós somos criados. Então a ideia é essa capacidade, essa inteligência, essa maneira de lidar com as coisas que os animais, as plantas, o mar, o ar, não têm. Isso aqui é uma coisa que foi dada somente aos homens. Coisa boa, né? Muito legal. Vamos lá, vamos ter mais coisas ainda. Acho que a gente ainda tem muito que ver. Agora a gente vai dar uma olhadinha num outro lado de tudo isso. Vamos ver, por enquanto nós tivemos aqui essa ideia de qual o papel, pensar a respeito da Bíblia, o que a Bíblia fala. Tem muito mais ainda que a gente pode estudar e aprender, você sabe, né? Sobre esse tema. Mas por enquanto tá bom, tem uma base o suficiente para a gente poder pensar. Tá, então quer dizer que nós somos comissionados a representar a Deus para a sua própria criação. E é isso que a gente vai pensando, e aí a gente vai para o próximo passo aqui agora. Ok? Vamos lá. Muito bem, e agora você tem o meu amigo Rino, meu amigo rinoceronte. Ele veio aqui para lembrar a gente do impacto da mordomia e a responsabilidade ambiental. Olha só do que nós estamos falando agora, responsabilidade ambiental. Mas espera aí, isso aí não é aquelas coisas lá que está sendo discutido lá em alguns fóruns da ONU? Isso aqui não é uma coisa lá para o Greenpeace fazer? Vamos ver se é isso mesmo, vamos checar. Vamos pensar sobre o seguinte, ó. Uma vez que nós já vimos toda aquela base bíblica, tem muito mais coisa, gente, senão a gente vai ficar aqui vendo muita coisa. Essa aula aqui ela é para ter mais ou menos, ao vivo 45 minutos, e aqui o ideal é que ela não fique longa, né? Então a gente não pode avaliar tudo. Mas aqueles 3 primeiros textos que a gente acabou de ver já dá base para a gente poder entender o que a gente tem que fazer aqui agora. Domínio como mordomia. E mordomia é uma palavra que, nossa, diz muito nos nossos dias aqui, nos nossos contextos de vida. No meio cristão, é uma palavra muito bem conhecida. Mordomia, a forma como você cuida, zela por aquilo que te é entregue. Então, se nós já vimos que a ideia de mordomia, ela
vai estar ligada a como Deus entregou a responsabilidade de cuidar da criação ao homem. Então agora a gente vai ter que ver que o domínio ele passa a ser uma mordomia, a palavra domínio. A palavra hebraica traduzida como dominar também pode ser entendida como guardar, ok? Nos versículos que a gente viu. Guardar. E essa ideia de guardar? Essa ideia de guardar é a ideia de cuidar. Essa nuance, essa nova cor, essa nova onda que deu aqui, indica que o homem não é um mero explorador, mas um administrador da criação, responsável por cuidar dela. Por que eu coloquei o meu amigo Dino aqui? Gente, por quê? Você bem sabe, caçadores matam os nossos amigos dinos e serram o osso aqui da face dele para vender. Isso é só um exemplo das crueldades. Até hoje ainda tem gente que paga para fazer turismo disfarçado de caçada para matar animais selvagens, entre eles leões. O que dizer a respeito da devastação da natureza, das florestas? Eu não estou falando a respeito da política do mundo com relação à Amazônia somente. Eu estou me referindo ao seguinte: quanto mais as cidades expandem, mais elas estão expandindo para onde? Para dentro das florestas, das áreas de reserva. Se você mora numa cidade grande como São Paulo, você não tem muita ideia do que é isso. Você só vê reportagens, você vê, e muitas vezes bem sensacionalistas. Mas para quem mora um pouquinho só fora, no meu caso, eu moro na cidade de Atibaia, somos cercados por mata aqui por todos os lados. A gente vê, quando a gente pega estrada, quando a gente vai para São Paulo, quando a gente vai para Campinas, quando a gente vai em direção a São José dos Campos, a gente vê o quanto que a ocupação desordenada, nós estamos falando de ocupação, nessas áreas que são áreas que deveriam estar preservadas. São áreas que já estão preservadas, mas o avanço da população continua. Então as pessoas continuam entrando nessas áreas e continuam ocupando áreas que não poderiam. Então isso nós estamos falando apenas aqui de exemplos que a gente pode ver andando aqui próximos a megalópole São Paulo. Mas eu tenho certeza que isso está acontecendo no mundo inteiro, mesmo porque a gente vê isso, né? Eu, pelo menos, gosto bastante de documentários e provavelmente, se você gosta, você já viu muita reportagem sobre isso. Como que a irresponsabilidade ambiental está afetando a ordem de Deus de cuidar do planeta. Ok? Vamos ver mais. Criação como um dom. Veja só, a criação, a ideia é que a criação e tudo que nela há são presentes de Deus ao homem. Então a ideia de presente, a ideia de dom aqui, né? Dom, o presente. Portanto, o domínio sobre a criação implica em gratidão e respeito. Ora, se Deus dá alguma coisa para o homem, o mínimo que o homem precisa fazer é tratar esse presente com gratidão e muito respeito. É um presente dado por Deus. É o mínimo que se espera. Deus presenteia o mundo ao homem. E o que o homem está fazendo? Destruindo o presente. Isso seria uma grande falta de respeito, não seria? Muito bem. A imagem de Deus. Ao ser criado à imagem de Deus, o homem reflete atributos divinos. Lembra da ideia da imagem e semelhança de Deus? Então, são os atributos de Deus que são comunicados, transferidos para o homem, inerentemente, né? Então, a ideia é que o homem reflete atributos como ordem, sabedoria e compaixão quando ele transmite ou quando ele reflete a imagem de Deus. Essas qualidades devem guiar a maneira como ele exerce seu domínio sobre a criação. Então, como que o homem tem que desempenhar o seu domínio sobre o presente, que é a criação, que Deus o colocou à frente para administrar? De que maneira? Com ordem, com sabedoria e com compaixão.
ok? Então, quando a gente vê qual é o impacto que a mordomia deveria ter na responsabilidade ambiental, domínio como mordomia, respeitar a criação, ok? E ter gratidão por ela, mas depois também administrar com ordem, sabedoria e compaixão. Opa, então agora a gente já começou a cavar um pouquinho mais fundo neste assunto e você vai ver quanta coisa legal que ainda tem para vir aqui. Vamos lá? Vamos para o próximo ponto aqui nosso. Muito bem. E princípios bíblicos para uma ética ambiental. Princípios bíblicos para uma ética ambiental. Professor Paulo, do que você está falando? Vamos pensar, em primeiro lugar, em sustentabilidade. A criação é um presente para as futuras gerações, não somente para nós. A gestão dos recursos naturais deve ser feita de forma sustentável. Você lembra que na lei de Moisés, no Pentateuco, era inclusive incluído um grupo de leis que visava o descanso da terra, que era de uma maneira sustentável, não acabar com a força, com a energia, a força de produção da terra, mas explorá-la até um ponto em que ela pudesse se refazer. E assim o homem poderia explorar a terra, no sentido de tirar dela seu sustento e, enfim, a forma de se garantir, né, para a vida, mas ao mesmo tempo poupando a terra, não matando a terra, deixando ela completamente estéril, ok? Então, desta maneira, ele ia garantir a preservação do planeta para as próximas gerações. E aí a gente pensa, por que até as próximas gerações? A ideia é até que Jesus volte. E esse versículo, Mateus 24:36, ele fala a respeito da previsão. Quando perguntam para Jesus, mas o Senhor, quando que o reino será restaurado? E você lembra qual é a resposta de Jesus? Ele disse a respeito das datas, somente o Pai é quem sabe. Isso não foi confiado a ninguém. Portanto, o que nós queremos dizer com isso? Que até que Jesus volte, e dentro das promessas de Cristo está a restauração da natureza, até que ele volte, nós precisamos, devemos administrar bem e preservar o planeta, porque enquanto Deus não restaura esse mundo, nós vamos sofrer a consequência de um mundo mal administrado. Nós vamos sofrer a consequência da falta dos recursos naturais para a sobrevivência do homem. Ok? Nós vamos sofrer com isso. Ok? Muito bem. A justiça social. Uma ética ambiental bíblica deve buscar impactar de forma protecional os mais vulneráveis. Lembra lá em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala que quando ele recebeu as instruções a respeito de como fazer o seu ministério, que ele deveria cuidar, ele coloca em destaque o cuidado aos pobres. A justiça social. Uma ética ambiental bíblica deve buscar impactar de forma protecional os mais vulneráveis. Sabe por quê? Porque os mais pobres são os mais afetados pelos danos ambientais. Quando você tem, por exemplo, agora no Havaí, dias atrás, pouco tempo atrás, nós tivemos um incêndio devastador lá na ilha de Maui. E o incêndio foi muito forte mesmo, foi uma coisa impressionante. O que acontece? Quando você tem um dano ambiental, como um incêndio, seja ele criminoso ou não, você vai ter tudo destruído, as casas, tudo destruído. O que o rico faz? Ele põe a carteira dele no bolso e não precisa levar nada. Ele simplesmente se muda para outro lugar, compra tudo de novo e segue tocando a sua vida. Mas e o pobre que não pode fazer isso? Ele vai ter que reconstruir tudo. Ele perde trabalho, ele perde seus animais, perde seus bens, ele perde dignidade e ele tem que parar e recomeçar tudo do zero. Quem é o maior afetado quando a gente tem um dano ambiental? Quando a gente tem um navio que
tem um vazamento gigantesco de óleo, por exemplo. Quem é que sofre? Os ricos. Geralmente quem vai sofrer vai ser o pescador, a gente simples, que vai ter aquele óleo todo ali sendo acumulado nas baías, nas praias. Esse é o que vai sofrer. Esse é o que não vai conseguir tirar o seu sustento. Então, a ideia de justiça social, ela sim pode-se dizer que uma ética ambiental bíblica deve se preocupar, sim, com impactar a forma protecionista, de forma protecionista, os mais vulneráveis. Porque no final quem vai sofrer vão ser eles. Olha, eu não estou dizendo com isso que a igreja deve partir a militar por preservação ou por ética, ou mesmo por uma justiça ambiental. Esse não é o papel da igreja. Mas estou dizendo com toda certeza que quando nós formos falar sobre ética, isso deve estar na nossa cabeça, isso deve estar norteando o nosso pensamento com relação às coisas que vão ser ditas e às coisas que a gente mesmo pensa. Ok? É muito importante, sim, pensar numa ética ambiental bíblica justamente por causa dos pobres, por causa da forma como o Evangelho olha para as pessoas humildes deste mundo. Ok? Mais uma coisa, a santidade de vida. Toda a criação é considerada boa por Deus. Toda vez que Deus terminava ali um dia da criação, ele falava, nossa, ficou muito bom isso aqui. Que bom que eu sou Deus, porque eu posso criar coisas muito boas. E vou dar para vocês ainda por cima. Portanto, a destruição da natureza é uma afronta à santidade de Deus. Peraí, quando nós falamos de santidade de Deus, do que nós estamos falando aqui? Olha que interessante, ó. Equilíbrio, sabedoria, bondade de Deus. Geralmente, quando a gente fala de santidade, a nossa ideia vai para aquelas coisas socialmente imorais. Mas nós aqui estamos falando da divisão entre o que é bem e o que é mal, o que é correto e o que é certo. Então, nós vamos puxar aqui para essa noção de moralidade existencial, não social, ok? A ideia de que a destruição da natureza é uma afronta à forma como Deus fez as coisas com equilíbrio. Então, se a gente só consome e deixa com que os recursos sejam consumidos, a gente está indo contra a imagem e semelhança de Deus que foi colocado em nós, porque nós estamos agindo sem equilíbrio, sem sabedoria, e não estamos sendo bons uns com os outros e nem sendo bons para a própria natureza que Deus nos entregou. Não estamos sendo bons para Deus, sendo bons administradores, fazendo bem a tarefa que Ele nos deu. Ok? Muito bem, então agora a gente tem bastante bases para a gente poder pensar. Ok, mas já que a gente tem construído aqui já uma boa introdução para o assunto, gente, essa aula é apenas uma introdução, mas uma boa introdução. Dá para a gente pensar bem, dá para a gente tocar bastante aqui esse assunto e levar isso até outras esferas e entender mais e melhor, bem mais aprofundadamente esse assunto. Mas aqui já tem o suficiente para a gente saber, então quer dizer que é pecado jogar lixo na rua? Sim. Podemos levar a esse ponto de entender que desrespeitar a criação é desrespeitar a função que Deus deu para nós, é não fazer o que Deus mandou. Qual é mesmo a definição de pecado? Definição de pecado não é errar o alvo. Que alvo? O alvo que Deus nos deu, o certo de Deus. Toda vez que nós não fazemos o que Deus mandou, nós erramos o alvo. Logo, nós pecamos. Olha que nível que a gente chega, gente, que coisa boa. Então, cuidar da natureza dentro da nossa capacidade, dentro da onde nós podemos fazer alguma coisa, cada um dentro das suas possibilidades, nós estamos então honrando a Deus. Logo, nós estamos glorificando a Deus e não estamos errando o alvo, não estamos errando. Portanto, desrespeitar a natureza significa errar o alvo de Deus, porque Deus nos mandou cuidar da natureza, cuidar da criação. Ok? Muito bem, então vamos seguindo aqui com a nossa aula. Muito bem. Quais são as ações práticas, então, que nós podemos ter? Porque nós vimos uma base bíblica, vimos toda uma parte conceitual, né, do assunto, e agora a gente vai para uma última parte, que seria ações práticas. Então, veja só.
Nesse nosso ventilador gigante aqui, provavelmente alguns deles têm 20, 30 metros de altura, são gigantescos. Esse ventilador está gerando um tipo de energia que é chamada energia eólica, né? O ventilador gigante gera uma energia eólica, é uma energia gerada por vento, claro, você já entendeu, e essa energia é considerada uma energia limpa. Por quê? Porque ela não produz resíduo para o meio ambiente, ok? Ela não agride o meio ambiente. É uma energia, então, limpa. Então, todas as vezes em que a gente pensar em atitudes como essas aqui, que óbvio, eu não posso ter um ventilador desse na minha casa, né? Nem você. Você não pode ter um ventilador de 30 metros gerando energia limpa instalada aí na sua casa, a não ser que você tenha uma fazenda, né? Ou um sítio muito grande. Mas nós podemos apoiar, gostar, falar bem e ensinar para as pessoas que não conhecem melhor o assunto e nem o porquê que devemos fazer isso. E também a gente pode ensinar para as nossas crianças, ok? Agora vamos ver um pouco de ações práticas que eu e você podemos fazer a qualquer hora, em qualquer lugar. Olha só. Consumir de forma consciente. Gente, um dos maiores problemas hoje do cristianismo no mundo é o consumo desenfreado. Isto virou idolatria. Se você quiser saber, será que eu posso saber, eu posso entender como é que está o nível de idolatria do mundo? Não, você pode inclusive saber qual é o nível de idolatria que você tem. É só você contar quantos pares de sapato, quantas camisas, quantas calças. A velocidade que você troca um bem, um imóvel, um celular, um carro, o que é necessidade e o que é simplesmente consumismo. O quanto que nós consumimos de comida, de bebida e o tipo e a forma como nós fazemos isso, o tamanho do desperdício que nós fazemos. Consumir de forma consciente, então, passa a ser uma maneira de adorar a Deus por diversas formas, não somente pelo sistema ou pela ideia de uma ética bíblica ambiental, no sentido de cuidar da natureza, mas também com relação a cuidados em outras áreas, por exemplo, idolatria, por exemplo, glutonaria, bebedices, e aí vai, certo? Então veja só quanta coisa boa que uma reflexão a respeito do nosso papel diante de Deus pode comunicar para o mundo de hoje, ok? Olha uma outra coisa interessante: reciclar e compostar lixo doméstico. Puxa, mas quando eu faço isso eu glorifico a Deus? Sim, porque você ajuda a não produzir mais resíduo para o planeta, ok? Já existe a tentativa e muitas teorias a respeito de jogar o nosso lixo no espaço. Poxa, mas é isso que a gente tem que fazer? A gente continua consumindo como uns loucos, e aí todo o resíduo, todo o lixo que a gente produz, a gente vai jogar no espaço, gente. Olha, um dia desse eu estava no trânsito, e aí, bem à minha frente, assim, tinha um carro de uma grande marca, e um carro novo, lindo, maravilhoso. Aquele carro que todo mundo gostaria de ter se pudesse. Um carro bem caro. Para a nossa surpresa, o sujeito, dono do carro, ou pelo menos quem estava dirigindo, abriu o vidro do carro e jogou um saco lotado de resíduos que se abriu e se espalhou ali, bem embaixo ali do retrovisor dele, de uma dessas lanchonetes famosas que tem aqui no Brasil. O cara estava comendo dentro do carro dele, e quando ele terminou, talvez as pessoas que estivessem ali com ele, colocaram tudo dentro de um saco, ele abriu a janela, jogou para fora da janela, jogou para fora do carro e fechou a janela de novo. Então é disso que nós estamos falando, é mais ou menos isto que acontece, como a gente... É repugnante para você, né? Eu imagino que você ouvisse e fale, isso é um absurdo, do que adianta estar num carrão e tomar uma atitude dessa, irresponsável, egoísta, nossa... Eu sei. Mas é mais ou menos isso que essas organizações estão pensando quando eles estão propondo que a gente coloque o lixo do planeta dentro de uma sacola e a gente jogue no espaço. É mais ou menos isso. Completamente antiético, gente. Ok? Muito bem.
plantar árvores e recompor vegetação. Ora, se tem gente destruindo, então eu e você podemos ajudar a replantar, ok? Ajudar a ter árvores plantadas, ajudar a, por exemplo, plantar em espaços pequenos na nossa própria casa, para que a gente não tenha que consumir os dos grandes plantadores, porque eles devastam áreas gigantescas para poder plantar. E é óbvio, gente, não podemos nem culpar os agricultores. O mundo precisa comer. E quem é que está fazendo isso? Os agricultores. Então, ó, palmas e muito obrigado para eles. Mas a gente quer que isso seja feito de uma maneira em que não venha a devastar a natureza criada. E isso está acontecendo cada vez mais, ok? Muito bem, a gente pode economizar recursos naturais, como água, luz, etc. Você sabe, quanto mais nós exploramos, mais a gente tem necessidade de criar mais recursos. Quanto mais nós usamos, quando consumimos, mais nós precisamos produzir. Então, a ideia de economizar não pode ser apenas o dinheiro que a gente economiza. Gente, é muito mais que isso. Nós vimos aqui que nós estamos falando de um mandado de Deus, um mandato de Deus para a humanidade, que é preservar e cuidar da criação. Ok? É bem legal de pensar assim. É óbvio que quando eu vou economizar, eu vou gostar de ter um pouquinho mais de dinheiro lá na minha conta. Mas eu gostaria de propor que a gente abrisse um pouco mais a nossa mente e pensasse um pouco mais além. Ok? Evitar transportes poluentes. E a gente sabe, já tem uma nova geração aí que não se importa mais em comprar carro. Eles usam o transporte público. Não é um problema e também não é a salvação, mas é uma atitude que nós deveríamos observar e falar: poxa, isso é uma coisa boa. Poderíamos usar mais transportes públicos. Lógico que algumas cidades simplesmente não oferecem um transporte público decente. Então, talvez a gente possa pensar em caminhar mais, em juntar mais pessoas para fazer o mesmo percurso juntas, formas pelas quais a gente só não está acostumado, mas são maneiras de glorificar a Deus, ok? Com relação à forma como a gente cuida do nosso planeta. Até que Jesus volte, é isso que nós temos que fazer, preservar o nosso planeta, ok? E por último lugar, educar e conscientizar amigos e parentes. Tá vendo? Essa aqui, que conversa legal, quanta coisa a gente aprende. Numa boa conversa, a gente pode ajudar as pessoas a entenderem. Quando as pessoas falam, tem nada a ver isso aí, não, onde já se viu, só porque eu vou cortar uma árvore aqui, eu vou deixar de glorificar a Deus. Não, não é esse nível, gente. Tudo depende de qual a necessidade do corte da árvore. Nós estamos dizendo que corte de imensas áreas onde haviam plantas e árvores, isto sim a gente tem que repensar. Esse tipo de coisa a gente tem que parar, conversar e ajudar um ao outro a se conscientizar, ok? Se não tem a necessidade de matar um bicho, um animal, até mesmo um inseto, não faça. Às vezes as pessoas matam bichos por puro esporte ou simplesmente por razões bem menores. É apenas uma questão de conscientização. A natureza foi toda ela dada por Deus, ok? A natureza está ainda debaixo de maldição, ela não foi restaurada, ok? Jesus não morreu pelas árvores, ele morreu só pelo ser humano. Então a natureza ainda precisa ser restaurada, mas ela vai ser restaurada no tempo certo de Deus. Mas, enquanto isso, nós precisamos ajudar a preservá-la, ok? Muito bem, então agora nós vamos refletir um pouquinho. Olha aqui, ó. Olha essa frase. Preservar o planeta não é apenas uma obrigação, como uma das ações corretas, politicamente corretas da ONU, mas é um ato de fidelidade a Deus. Fidelidade, eu quero dizer, continuar fazendo aquilo que Deus chamou o homem para fazer, que é preservar, cuidar da criação, cuidar da natureza. Em segundo lugar, um ato de amor para com toda a sua criação, amar o presente que Deus nos deu, ok? Essa aqui é a ideia, este era o recado para hoje, mas nós ainda temos as duas perguntinhas para finalizar. Vamos lá, vamos a elas. Muito bem, queridos, se Deus vai fazer novo céu e nova terra, por que preservar o planeta?
Bom, essa resposta ela é muito fácil de responder. Por quê? Porque essa aula foi sobre isso. Você tem todas as respostas aqui nesta aula, tudo que nós acabamos de falar. Então, a ideia é, o que está na cabeça da maioria dos crentes é esse planeta, maioria não, desculpe, está na cabeça de alguns crentes. Se Deus vai fazer um novo céu e nova terra, eu não preciso me preocupar com isso. Então eu simplesmente consumo. É uma forma de se pensar, mas será que diante de tudo que nós acabamos de ver, o mandato de Deus para o homem cuidar do planeta, nós podemos dizer que esse pensamento está certo? É isso que eu te chamo para pensar aqui nesse instante. E aí, a nossa última pergunta para hoje, ao fazer ações preservacionistas do ponto de vista bíblico, ético e bíblico, como que você testemunha a glória de Deus? Simples ações preservacionistas, coisas simples que você pode fazer no dia a dia. Lembra que nós acabamos de falar? A economia de água, economia de energia, consumo consciente. Então, isso são algumas das ações pelas quais eu vou deixar para você pensar um pouquinho. Olha aí agora para a sua vida, seu estilo de vida, depois de toda essa base bíblica que você teve aqui, pensa o que será que você pode mudar ou adaptar para que você possa ter um estilo de vida que glorifique a Deus no tocante à preservação do planeta. Vamos pensar sobre isso e fica aqui então a minha oração para que Deus te abençoe, para que este curso possa sempre abençoar a sua mente, mas que não pare aí, que desça para o seu coração e aí o seu coração frutifique para a glória dele. Falando para outras pessoas, ensinando sobre o que você tem aprendido e também, principalmente, indagando das pessoas se elas estão prontas para se encontrarem com o Rei no dia em que isso aqui tudo passar. Que Deus te abençoe então e a gente se vê na próxima aula ou em qualquer lugar, a qualquer hora.